Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Sandra Rafaela, seja muito bem-vinda ao meu canal. E hoje nós vamos fazer resenha de livros. Esse livro aqui faz parte de uma trilogia de C.S. Lewis. Para quem não sabe, C.S. Lewis, ele é um autor muito conhecido no meio cristão, porque ele tem um processo de conversão muito interessante em que ele narra e ao mesmo tempo aponta a sua perspectiva a respeito do cristianismo no livro Cristianismo Puro e Simples que ele fez. Então, esse livro é muito conhecido no meio cristão, muito bem quisto, e ele é um autor bem quisto, né, bem conceituado. É tanto que essa editora Thomas Nelson, ela tem, acredito que a liberação, né, acho que é assim a palavra que fala, a autorização para publicar os livros dele aqui no Brasil. E ela tem, gente, uma gama de livros. Eu fui na livraria Leitura aqui do Shopping Recife, só de C.S. Lewis, dessa editora Thomas Nelson, tinha 20 livros. Sem ser trilogia, sem ser dessa trilogia, sem ser das Crônicas de Nárnia, também, que é um livro dele, né? Tem 20 livros, gente, assim, nessa perspectiva de assuntos cristãos, certo? Fora a ficção, é isso que eu quero dizer. Apesar que a ficção dele, ele também consegue fazer analogias em relação à Bíblia. Então, para você que é cristão, eu recomendo, porque é um livro de ficção baseado na Bíblia. E para você também que não é, eu recomendo, porque de qualquer forma ele está fazendo uma ficção, ele não está fazendo um comentário acerca dos livros bíblicos. Mas ele discute questões morais, muitas vezes, nesses livros dele, né? Eu acredito que por ele estar falando da Bíblia e, de certa forma, falando da Bíblia não, perdão, por ele estar fazendo analogia, geralmente, com a Bíblia, ele consegue trazer essas reflexões morais. Só que o que é interessante é que essas reflexões morais, muitas vezes, não são reflexões tratadas nas igrejas, não são, muitas vezes, reflexões pontuadas nos ensinos das igrejas, nos ensinos das doutrinas, né? E ele consegue apontar isso de forma realmente moral, de forma realmente ética nos livros dele. Então eu gosto muito de ler os livros dele, não por eu apenas ser cristã, mas também porque ele consegue trazer essa questão mais filosófica, essa questão mais de você pensar um pouco fora da caixa, de você inclusive pensar acerca de certas coisas da Bíblia um pouco fora da caixa. Então por isso que eu gosto muito da literatura dele. Recomendo muito qualquer livro de C.S. Lewis, porque ele escreve muito bem. Ele é um autor, gente, que escreve muito bem. Apesar da gente estar lendo os livros traduzidos, mas é uma escrita muito bem pensada, e a forma como ele argumenta também é muito bem pensado. É o que eu chamo de argumentos filosóficos, né? Que é aquele argumento um pouco mais extenso, porém mais profundo, e ele consegue expressar, sabe, assim, coisas profundas e sentimentos, etc. É muito interessante. Voltando aqui para a trilogia, né? Esse aqui é o primeiro livro, que se chama Além do Planeta Silencioso. Quando eu li esse livro aqui, ele é o mais fino da trilogia, e quando eu li esse livro aqui no começo, eu fiquei, é sério, velho, que esse livro, nesse preço, eu não acredito. Eu ganhei esses livros de presente, mas eu sei, né, qual foi o preço deles. E eu fiquei naquela, nossa, esse livro com esse preço, por quê? Nossa, se esse livro escrevendo isso, porque assim, é meio bobinho, sabe? É meio, no começo assim, eu achei meio bobinho, achei meio não sei o quê, não achei para mim muito interessante. Até que o último capítulo mudou toda a minha visão do livro inteiro. Juro a vocês, de verdade, assim, sabe quando você tá lendo, daqui a pouco muda a minha visão do livro inteiro, de verdade. Então, assim, eu acabo agora, né, assim, recomendando, até porque, quem é fã de Tolkien, que é aquele autor, se eu não me engano, que é J.R.R. Tolkien, tem até aqui atrás do livro. Ele e C.S. Lewis eram muito amigos. Essa trilogia aqui de C.S. Lewis e outro livro lá de Tolkien, eu não sei qual é, foi fruto de uma aposta. Eles fizeram um sorteio, melhor dizendo, em que C.S. Lewis pegou um tema, que é o tema dessa trilogia, e Tolkien pegou outro tema. E eles tinham que desenvolver uma história de ficção a respeito disso. E pronto, sabe, assim, esperando amizades assim na minha vida. Mas enfim, e aí é uma trilogia cósmica em que ele vai justamente falar sobre o cosmos, né? Sobre outros planetas, né? Eu não quero falar muitos detalhes do livro não, para acabar não dando spoiler, mas assim, pela capa, pela diagramação, que por sinal está linda, né? Dessa editora Thomas Nelson, tá linda demais. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é o capítulo 1. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó que linda essa página. Espero que dê pra vocês verem.
lindo, o livro é lindo, tá? Essa edição perfeita, a capinha dura, linda, essa edição é perfeita. O tamanho da letra é confortável de ler, o tamanho da letra, a espessura da página, né? A cor da letra tá ótima, a cor da página também, assim, perfeito. A diagramação do livro perfeita. Já falei do autor, já falei do livro, agora vamos à história, né? Fruto desse sorteio aí, C.S. Lewis escreve essa trilogia e ele fala sobre essa questão de cosmos, de outros planetas, tá bom? De vida em outros planetas. Esse é o maior spoiler aqui que eu pretendo dar, tá? E aí, aqui ele vai para um planeta, né? O personagem principal vai para outro planeta e ele, nesse outro planeta, descreve o que ele vê lá. Gente, eu não sei vocês quando vocês leram ou vocês forem ler, mas eu tive muita dificuldade de imaginar as coisas que ele fala aqui. Quando acabou esse livro, quando eu tava lendo esse livro, eu dizia assim, esse livro precisa de um filme. Esse livro precisa de um filme, porque ele precisa colocar em um filme isso aqui que não, me ajudar a pensar no que eu não tô conseguindo pensar aqui. Eu não consegui imaginar as cores como ele descreve. Eu não consegui imaginar as formas como ele descreve. Eu não conseguia, gente, de verdade. Então assim, as pessoas aí dos filmes, aí, os diretores, etc, do pessoal dos filmes aí que quiser fazer uma trilogia disso aqui, ó, seria ótimo, viu? Porque ele fala de vida em outros planetas, ele encontra coisas, seres. Nem todos, alguns seres são tipo seres como seriam seres que habitam naquele lugar, no sentido de serem daquele planeta, mas também existem os seres que eles são seres espirituais. E ele chama esses seres espirituais de Eudila, tem o superior que é Maleodil. Então ele consegue fazer essa construção que a gente tem aqui na Terra, do que é ser terrestre, do que é ser espiritual, em outros planetas. Só que assim, descreve eles de forma completamente diferente. E é isso que eu falo, que muitas vezes nos ajuda a ver algumas passagens bíblicas ou a ver até o próprio Deus de forma um pouco diferente, sabe? Ele consegue nos levar a fazer isso nessa ficção e nas outras ficções dele. Então assim, eu recomendo a leitura. E não quero muito falar sobre o conteúdo do livro, como eu falei, para poder não acabar dando spoiler. Mas assim, é uma parte descritiva muito interessante. Ele aborda muitas questões morais, como eu já comentei. E é isso. Um cheiro e a gente se vê.